Fernão Capelo Gaivota, por Richard Bach. Tradução Rui Jungmann, 11ª edição, Editora Record. Para o Fernão Capelo Gaivota, que vive dentro de todos nós. Parte 1. Era manhã e o sol do novo dia faiscava dourado sobre as pequeninas rugas do mar tranquilo. A 1,5 km da costa, um barco de pesca dividia fraternalmente o espaço com a água. A palavra de aviso para o bando do café da manhã relampejou através do ar até que a multidão de milhares de gaivotas desceu, uma se esquivando da outra, para disputar migalhas de comida. Começava um novo e movimentado dia. Sozinho e distante, muito além do barco e da praia, Fernão Capelo Gaivota treinava. A uns 30 metros de altura, baixou os pés palmados, ergueu o bico e fez força para manter, com as asas, a curva dolorosa e difícil. Com a curva, voaria lentamente. Nesse momento, reduziu o impulso até que o vento se transformou em um sussurro em sua face. Até que o oceano ficou imóvel lá embaixo. Apertou os olhos em feroz concentração. Prendeu o fôlego. Obrigou-se a alongar a curva por mais um centímetro. Nesse momento, porém, as penas se encresparam, perdeu sustentação e caiu. Gaivotas, como todo mundo sabe, jamais tropeçam no ar, jamais perdem altura. Para elas, perder a altura no ar e cair é vergonha e desonra. Porém, Fernão Capelo Gaivota, sem sentir a menor vergonha, estendeu novamente as asas naquela trêmula e difícil curva, perdendo velocidade, e caindo outra vez. Não era uma ave igual às outras. A maioria das gaivotas não se incomoda de aprender mais do que os rudimentos do voo, como ir da praia até a comida e voltar. No que interessa à maioria, o importante não é voar, mas comer. Para essa gaivota, porém, o que importava não era a comida, mas o voo. Mais do que qualquer outra coisa, Fernão Capelo Gaivota adorava voar. Pensar assim, descobriu, não é a melhor maneira de tornar-se popular entre as outras aves. Até mesmo seus pais ficavam consternados ao vê-lo passar dias inteiros sozinho, fazendo centenas de planeios a baixa altura, experimentando. Ele não sabia por quê, por exemplo, mas quando voava acima da água, a alturas menores do que metade da envergadura das asas, permanecia mais tempo no ar, com menos esforço. Os planeios não terminavam no chapinhar habitual dos pés na água do mar, mas numa longa e lisa esteira, enquanto tocava a superfície com os pés fortemente colados ao corpo. Quando começou a planar para aterrar na praia, com os pés erguidos, e em seguida
terminar o planeio com passadas na areia, seus pais ficaram realmente muito tristes. Por que, Fernão? Por quê? Perguntou a mãe. Por que é tão difícil ser igual ao resto do bando? Por que você não pode deixar o voo baixo para os pelicanos, para os albatrozes? Por que você não come? Filho, você é só osso e penas. Não me importa em ser só osso e penas, mãe. Quero apenas saber o que posso e não posso fazer no ar. Só isso. Quero apenas saber. Escute aqui, Fernão, disse o pai com bondade. O inverno não está longe. O número de botes de pesca vai diminuir e o peixe de superfície vai nadar no fundo. Se você tem que estudar, então estude comida e como obtê-la. Esse negócio de voar é muito bacana, mas você não pode comer um rasante, como sabe muito bem. Não se esqueça de que a razão por que você voa é comer. Fernão inclinou a cabeça obediente. Nos dias seguintes, tentou comportar-se como as demais gaivotas. Esforçou-se mesmo, piando e lutando com o bando em volta de piers e barcos de pesca, mergulhando para pegar migalhas de peixe e pão. Mas não conseguiu fazer com que a coisa funcionasse. Tudo isso é tão sem propósito, pensou, soltando deliberadamente a anchova, duramente conquistada, para a velha gaivota que o seguia. Eu poderia estar passando todo esse tempo aprendendo a voar. Há tanta coisa para aprender. Não demorou e Fernão Gaivota estava mais uma vez sozinho, em alto mar, faminto, feliz, aprendendo. O assunto era a velocidade e, em uma semana de treino, aprendeu mais sobre velocidade do que a gaivota mais rápida que jamais existiu. De uma altura de 300 metros, batendo as asas com tanta força quanto podia, entrou numa picada vertical em direção às ondas e aprendeu por que gaivotas não fazem mergulho a toda força em linha reta. Em apenas 6 segundos, movia-se a 110 km por hora, a velocidade na qual a asa torna-se instável na virada para o curso ascendente. Isso acontecia uma vez após outra. Por mais cuidado que tomasse, aproveitando ao máximo sua liberdade, perdia o controle em alta velocidade. Suba até 300 metros. Primeiramente, força máxima em linha reta. Gire sobre si mesmo, batendo as asas. Caia em mergulho vertical. Mas em seguida, em todas as ocasiões, a asa esquerda perdia a sustentação no curso ascendente. Girava violentamente para a esquerda e ele imobilizava a asa direita para recuperar o equilíbrio e rodopiava como uma labareda em uma virada confusa para a direita. Não conseguia manter o cuidado necessário nesse curso ascendente. 10 vezes tentou e todas as 10 vezes, quando ultrapassava os 110 km por hora, explodia em uma massa turbilhonante de penas, fora de controle, estatelando-se na água. A solução, pensou finalmente, gotejante, deve estar em manter as asas imóveis em altas velocidades, batê-las até alcançar 80 km por hora e em seguida imobilizá-las.
De uma altura de 600 metros, tentou novamente, rolando e entrando em mergulho. O bico diretamente apontado para baixo, as asas estendidas e imóveis a partir do momento em que ultrapassou os 80 km por hora. Foi preciso fazer uma força enorme, mas funcionou. Em 10 segundos, passou como uma sombra indistinta pelos 150 km por hora. Fernão acabava de estabelecer um recorde mundial para gaivotas. A vitória, porém, durou pouco. No instante em que começou a sair do mergulho, no instante em que mudou o ângulo das asas, entrou feito um raio no mesmo terrível e incontrolável desastre que, a 155 km por hora, atingiu como se fosse uma explosão de dinamite. Fernão Gaivota explodiu no meio do ar e caiu em um mar duro como tijolo. Quando recuperou os sentidos, já era noite fechada e flutuava o luar na superfície do mar. As asas eram barras laceradas de chumbo. O peso do fracasso, porém, era ainda maior em suas costas. Desejou debilmente que o peso pudesse ser exatamente o necessário para puxá-lo devagar para o fundo e acabar com tudo aquilo. Afundando cada vez mais na água, uma voz estranha e oca soou dentro de seu peito. Não há maneira de evitar isso. Eu sou uma gaivota. Sou limitado por minha natureza. Se fosse meu destino aprender tanto sobre voo, eu teria na cabeça uma carta de voo em vez de cérebro. Se fosse minha sina voar em alta velocidade, teria as asas curtas do falcão e viveria de ratos em vez de peixes. Meu pai tem razão. Preciso esquecer essas tolices. Tenho que voltar de volta para o bando e sentir-me contente com o que sou. Em ser uma pobre e limitada gaivota. A voz desapareceu e Fernão concordou com ela. Lugar de gaivota à noite é na praia. Desse momento em diante, jurou, seria uma gaivota normal. E essa decisão tornaria todos mais felizes. Soltou-se cansadamente da água escura e voou para a terra, grato pelo que aprendera sobre voo em baixa altitude, que poupava esforço. Mas, não, pensou. Estou farto de ser o que sou. Estou farto de tudo que aprendi. Sou uma gaivota igual às outras e vou voar como elas. E assim, penosamente, voou até uns 40 metros de altura e bateu as asas com mais força, dirigindo-se para a terra. Sentiu-se melhor com a decisão de ser apenas outra gaivota do bando. Não haveria mais laços a partir deste momento, com a força que o impulsionara a aprender. Não haveria mais desafios e nenhum outro fracasso. E era bom simplesmente deixar de pensar e voar na escuridão para as luzes acima da praia. Noite.
A voz cavernosa disse, áspera, alarmada: gaivotas jamais voam à noite. Fernão, porém, não estava alerta o suficiente para escutar. É gostoso, pensou. A lua e as luzes tremeluzindo na água, lançando na noite pequenos feixes de claridade, como se fossem faróis, e tudo tão tranquilo e silencioso. Desça! Gaivotas jamais voam à noite. Se tivessem nascido para voar à noite, elas teriam olhos de coruja. Você teria cartas de navegação na cabeça em vez de cérebro. Teria as asas curtas do falcão. Ali, na noite, a uns 40 metros de altura, Fernão Capelo Gaivota pestanejou. A dor, as decisões que tomara, sumiram como por encanto. Asas curtas, as asas curtas do falcão. É essa a solução. Como fui idiota! Só vou precisar mesmo de uma asinha de nada. Só vou precisar dobrar a maior parte de minhas asas e voar apenas com as pontas. Asas curtas. Subiu até 700 metros acima do mar escuro e, sem pensar um único momento em fracasso ou morte, puxou o primeiro segmento da asa para bem perto do corpo, deixando estendidas apenas as adagas das pontas voltadas para trás, e mergulhou na vertical. O vento era um rugido monstruoso em sua cabeça. 110 km por hora, 145, 190 e ainda mais rápido. A tensão do vento nesse momento, a 225 km por hora, não era nem de longe tão forte quanto fora de 110, e com a menor das torcidas na ponta das asas, saiu do mergulho e subiu como uma bala acima das ondas, uma bala de canhão cinzenta à luz da lua. Apertou novamente os olhos em frestas para proteger-se do vento e sentiu um grande júbilo. 225 km por hora. E sob controle. Se eu mergulhar de 1.500 metros de altura em vez de 800, que velocidade eu... As promessas feitas em momentos antes foram esquecidas, varridas por aquela grande lufada de vento. Ainda assim, nenhuma culpa sentiu por ter quebrado as promessas que fizera a si mesmo. Promessas desse tipo só valem para gaivotas que aceitam o comum. Aquela que roçou o nível da perícia em sua aprendizagem não tem necessidade desse tipo de promessa. O alvorecer encontrou-o treinando, mais uma vez. De uma altitude de 1.500 metros, os barcos de pesca eram pintinhas no tabuleiro de água azul. O bando do café da manhã era uma nuvem indistinta de grãos de poeira, descrevendo círculos. Ele estava vivo, tremendo de leve, de puro deleite, orgulhoso de ter o medo sob controle. Em seguida, com tal sem cerimônia, puxou para o corpo o primeiro segmento das asas, estendeu as pontas curtas, angulares, e mergulhou direto para o mar. Ao ultrapassar os 1.250 metros, alcançou a velocidade final, e o vento se transformou em uma parede sólida de som, contra a qual não podia mover-se mais rápido. Nesse momento, voava em queda vertical a 340 km por hora. Engoliu em seco, sabendo que, se as asas se abrissem àquela velocidade, ele explodiria em milhares de pedacinhos de gaivota.
Velocidade, porém, era poder, alegria, pura beleza. Começou a sair do mergulho a 350 metros de altitude, as pontas das asas vibrando e tornando-se indistintas no vento furioso, o barco de pesca e o bando de gaivotas inclinando-se e crescendo com uma velocidade de meteoro em seu caminho. Não podia parar. Não sabia ainda nem mesmo como virar-se naquela velocidade. A colisão seria morte instantânea. E por isso, fechou os olhos. Naquela manhã, imediatamente após o alvorecer, aconteceu que Fernão Capelo Gaivota passou como uma bala pelo centro do bando do café da manhã, voando a 340 km por hora em um alto guincho de vento e penas. A gaivota da boa sorte sorriu desta vez. E ninguém morreu. Quando apontou novamente o bico para o céu, podia sentir ainda o corpo queimar com a velocidade de 250 km por hora. Ao reduzir para 30 e estender finalmente as asas mais uma vez, o barco de pesca era uma migalha de pão no oceano, 1.200 metros abaixo. Seu pensamento foi de triunfo. Velocidade final. Uma gaivota a 350 km por hora. Era uma grande façanha. O maior momento isolado da história do bando. Nesse momento, uma nova era abriu-se para Fernão Gaivota. Voando para sua isolada área de treinamento, dobrando as asas para um mergulho de 2.500 metros de altitude, preparou-se imediatamente para descobrir como virar em voo. Uma única pena da ponta da asa, descobriu, movida em uma fração de centímetro, gera uma suave e vasta curva a uma velocidade tremenda. Mas antes de aprender isso, descobriu que mover mais de uma pena a essa velocidade fazia com que girasse como uma bala de fuzil. E Fernão fez as primeiras acrobacias de uma gaivota nesta terra. Naquele dia, nenhum tempo sobrou para conversar com outras gaivotas. Continuou a voar até depois do pôr do sol. Descobriu o loop, o túnel lento, o rolamento de ponta, o parafuso invertido, a folha seca, a paraida de gaivota, a curva fechada. Ao reunir-se ao bando na praia, já era noite fechada. Sentia-se tonto e horrivelmente cansado. Ainda assim, de puro deleite, fez um loop para aterrar com um rolamento rápido antes de tocar o chão. Quando eles souberem disso, pensou, quando souberem do grande sucesso, vão ficar doidos de orgulho. Quanta coisa mais há agora para viver, em vez de nosso monótono voo de ida e volta até os barcos de pesca. Há agora uma razão para viver. Podemos nos erguer de nossa ignorância, podemos nos considerar criaturas exímias, inteligentes, hábeis. Podemos ser livres, podemos aprender a voar. Os anos futuros cantarolavam e brilhavam, cheios de promessas. As gaivotas haviam sido convocadas para a reunião do conselho quando ele aterrou. Aparentemente, estavam ali já há algum tempo. Na verdade, à espera. Fernão Capelo Gaivota, ao centro. As palavras do ancião soaram em um tom altamente cerimonioso. Ao centro
significava apenas ser coberto de vergonha ou cumulado de honrarias. Ao centro, implicava ser humilhado ou engrandecido. Ao centro, para ser engrandecido, era a maneira de destacar os grandes líderes das gaivotas. Claro, pensou Fernão. O bando do café da manhã, esta manhã, presenciou a grande inovação. Mas eu não quero honrarias. Não tenho desejo algum de ser líder. Quero apenas poder contar o que descobri, mostrar os horizontes abertos para todos nós. Deu um passo à frente. Fernão Capelo Gaivota, disse o ancião, ao centro para ser coberto de vergonha, à vista de todas as suas companheiras gaivotas. Aquelas palavras caíram como se fossem uma paulada. Os joelhos de Fernão fraquejaram, as penas arriaram ao longo do corpo. Ouviu um rugido nos ouvidos. Ao centro para ser coberto de vergonha? Impossível. A grande realização. Eles não conseguem compreender. Eles estão enganados. Estão enganados. Por afoita irresponsabilidade, entoou a voz solene, por violar a dignidade e a tradição da família das gaivotas. Ao centro, para ser coberto de vergonha, implicava que seria expulso da família das gaivotas, banido para uma vida solitária nos penhascos do fim do mundo. Um dia, Fernão Capelo Gaivota, aprenderás que irresponsabilidade não leva a lugar nenhum. A vida é o desconhecido. É o desconhecido. Exceto que fomos postos neste mundo para comer e continuarmos vivos enquanto pudermos. Uma gaivota jamais responde ao conselho. Mas foi a voz de Fernão que se ergueu. Irresponsabilidade? Meus irmãos! Exclamou. Quem é mais responsável do que uma gaivota que descobre e segue um significado, uma finalidade mais alta para a vida? Há milhares de anos vivemos nos engalfinhando por cabeças de peixe, mas agora temos uma razão para viver, para aprender, para descobrir, para sermos livres. Deem-me uma oportunidade, deixem que eu lhes mostre o que descobri. Para todos os efeitos, o bando parecia talhado em pedra. A fraternidade terminou. Entoaram juntas as gaivotas e todas ao mesmo tempo cerraram os ouvidos e lhe deram as costas. Fernão Capelo Gaivota viveu solitário o resto de seus dias, mas voou para muito além dos penhascos do fim do mundo. Sua única mágoa não era a solidão, e sim que as outras gaivotas se recusassem a acreditar na glória do voo que as esperava. Recusavam-se a abrir os olhos e enxergar. E ele aprendia mais a cada dia. Aprendeu que um mergulho aerodinâmico em alta velocidade podia ajudá-lo a encontrar o peixe raro e saboroso que nadava em cardumes a 3 metros abaixo da superfície do oceano. Não precisava mais de barcos de pesca e de pão dormido para sobreviver.
aprendeu a dormir no mar, traçando um curso à noite, sustentado pelo vento que soprava ao largo da praia, cobrindo centenas de quilômetros do anoitecer ao amanhecer. Com o mesmo controle interior, voou através de cerrados nevoeiros no mar e subiu acima deles para claros e deslumbrantes céus. Nas ocasiões exatas em que todas as outras gaivotas permaneciam em terra, nada vendo, senão o nevoeiro e a chuva. Aprendeu a voar na crista dos altos ventos que sopram terra adentro e a jantar delicados insetos. O que antes fora sua esperança para o bando, nesse momento desfrutava sozinho. Aprendeu a voar e não se arrependeu pelo preço pago. Fernão Gaivota descobriu que o tédio, o medo e a raiva são as razões pelas quais é tão curta a vida das gaivotas e, com essas limitações longe de seus pensamentos, viveu, na verdade, uma longa vida. Chegaram à noite e encontraram Fernão planando tranquilo e solitário em seu amado céu. As duas gaivotas que apareceram ao lado de suas asas eram puras como a luz das estrelas, e delas emanava, no ar noturno das grandes altitudes, um brilho suave e amigo. Mais lindo que tudo, porém, era a perícia com que voavam, as pontas de suas asas movendo-se a centímetros precisos e constantes das suas. Sem pronunciar palavra, Fernão submeteu-as à prova, a uma prova pela qual nenhuma gaivota jamais passara. Torceu as asas, reduziu a velocidade a 1 único quilômetro acima do limite mínimo de sustentação. As duas aves radiantes acompanharam-no suavemente, sincronicamente. Sabiam o que era o voo lento. Fernão dobrou as asas, rolou sobre si mesmo e mergulhou a 150 km por hora. Elas mergulharam com ele, riscando o céu de cima a baixo em uma formação impecável. Finalmente, ele embicou para o alto em uma longa espiral vertical. Rolaram com ele, sorrindo. Fernão voltou ao voo em plano horizontal e ficou em silêncio durante algum tempo, até que falou. Muito bem, disse. Quem são vocês? Nós somos do seu bando, Fernão. Somos suas irmãs. As palavras foram pronunciadas em voz forte e tranquila. Viemos para levá-lo para mais alto, para levá-lo para casa. Não tenho casa, nem bando. Sou um pária. E nós vamos agora no pico do grande vento da montanha. Além de algumas centenas de metros, eu não posso levar mais alto este velho corpo. Mas você pode, Fernão, porque você aprendeu. Um estudo terminou e chegou a hora de começar outro. Como havia luzido para ele durante toda a vida, a compreensão iluminou aquele momento. Tinham razão. Ele podia voar mais alto e era tempo de voltar para casa. Lançou o último olhar para o outro lado do céu,
para a magnífica terra prateada onde tanto aprendera. Estou pronto, disse finalmente. E Fernão Capelo Gaivota subiu com as 2 gaivotas brilhantes como estrelas. Mergulhou e desapareceu em um escuro céu perfeito. Parte 2. Então este é o céu, pensou, e teve que sorrir para si mesmo. Dificilmente seria respeitoso analisar o céu no exato momento em que subia voando para nele penetrar. Enquanto se afastava da terra, acima das nuvens e a formação cerrada com as 2 gaivotas brilhantes, notou que seu próprio corpo estava tão brilhante quanto o delas. Era verdade. Ali estava o mesmo jovem Fernão Gaivota que sempre vivera por trás daqueles olhos dourados. Mas a forma externa mudara. Parecia um corpo de gaivota, mas já voava muito melhor do que o velho corpo jamais fora capaz de fazer. Ora, com metade do esforço, pensou, consigo 2 vezes mais velocidade, 2 vezes mais desempenho do que nos meus melhores dias na terra. As penas brilhavam brancas como a neve, as asas eram lisas e perfeitas como folhas de prata polida. Começou, deliciado, a aprender coisas sobre elas, a injetar forças nas novas asas. A 400 km por hora, achou que estava se aproximando de sua velocidade máxima em voo horizontal. A 450, pensou que estava voando tão rápido quanto podia e ficou um pouco desapontado. Havia um limite para o que o corpo novo podia fazer. E, embora fosse muito mais rápido do que o seu velho recorde de voo em plano horizontal, ainda era um limite que exigiria um grande esforço para quebrar. No céu, pensou, não deveria haver limites. As nuvens se abriram e os 2 escoltas bradaram: Feliz aterragem, Fernão! E desapareceram no ar rarefeito. Ele voava nesse momento sobre um mar, em direção a uma costa recortada. Algumas gaivotas aproveitaram as correntes ascendentes no ar de ar nos penhascos. Bem longe ao norte, no próprio horizonte, voavam outras. Novas vistas, novos pensamentos, novas perguntas. Por que tão poucas gaivotas? O céu devia estar cheio de gaivotas. E por que fiquei tão cansado? Assim, tão de repente. Ninguém espera que, no céu, gaivotas se cansem ou que durmam. Onde fora que eu vira isso? A memória da vida na Terra estava sumindo rápido. A Terra fora um lugar onde muito aprendera, claro, mas os detalhes estavam ficando indistintos. Alguma coisa em lutar por comida e em ser um pária. A dezena de gaivotas perto da praia veio recebê-lo, sem pronunciar palavra. Ele sentiu apenas que era bem-vindo e que este era o seu lar. Aquele fora um dia muito importante para ele. Um dia de cujo amanhecer não mais se lembrava. Virou para aterrar na praia, batendo as asas para parar 1 centímetro no ar e, em seguida, deixar-se cair levemente na areia. As outras gaivotas aterraram também, mas nenhuma delas sequer bateu uma pena.
Voaram contra o vento, as asas brilhantes estendidas, e em seguida, de alguma maneira, mudaram a curva das penas até que pararam no mesmo instante em que os pés tocaram o solo. Foi uma brilhante exibição de controle. Mas Fernão, nesse momento, estava cansado demais para sequer pensar em fazer o mesmo. Em pé ali na praia, sem que nenhuma palavra fosse até então pronunciada, caiu no sono. Nos dias que se seguiram, descobriu que havia tanta coisa a aprender sobre voo nesse lugar quanto antes, na vida que deixara para trás. Mas com uma diferença. Ali havia gaivotas que pensavam como ele. Para todas elas, a coisa mais importante da vida era abrir as asas e chegar à perfeição naquilo que mais gostavam de fazer: voar. Elas eram aves magníficas e todos os dias passavam horas e horas treinando, fazendo continuamente testes de aeronáutica avançada. Durante muito tempo, Fernão esqueceu o mundo de onde viera, aquele lugar onde vivia o bando, com os olhos fortemente cerrados para a alegria de voar, usando as asas como um meio de encontrar e lutar por comida. Nesse momento, e depois, apenas por um momento, lembrou-se. Lembrou-se de certa manhã, quando estava nos ares com o instrutor, enquanto descansavam na praia após uma sessão de túnel rápido com as asas dobradas. "Onde está todo mundo, Sullivan?" perguntou inteiramente à vontade com a telepatia fácil que as gaivotas usavam, em vez de pios e grasnar. "Por que não há mais de nós aqui? Ora, no lugar de onde vim, havia milhares e milhares de gaivotas." "Eu sei." Sullivan sacudiu a cabeça. "A única resposta que posso dar, Fernão, é que você é uma ave em 1 milhão. A maioria de nós chegou aqui muito devagar. Passamos de um mundo a outro, que era quase exatamente igual ao anterior, esquecendo imediatamente de onde tínhamos vindo, sem nos importar para onde estávamos indo, vivendo o momento. Você tem ideia de quantas vidas tivemos que viver antes de nos ocorrer a primeira ideia de que há mais na vida do que comer, brigar ou ter poder no bando? 1000 vidas, Fernão. 10.000. E depois, mais 100 vidas até que começamos a aprender que é uma coisa como perfeição, e mais outros 100 anos antes de nos ocorrer a ideia de que nossa finalidade em viver é encontrar e ostentar essa perfeição. A mesma regra se aplica agora a nós, claro. Escolhemos nosso próximo mundo através do que aprendemos neste aqui. Nada aprenda e o próximo mundo será o mesmo que este, com todas as mesmas limitações e pesos de chumbo para superar. Estendeu as asas e virou-se para o vento. Você, no entanto, Fernão, continuou, aprendeu tanto de uma única vez que não teve que passar por 1000 vidas para chegar a esta. Um momento depois, estavam mais uma vez no ar, treinando. A formação em ponta era difícil porque, na metade reversa,
Fernão tinha que pensar de cabeça para baixo, invertendo a curva da asa e fazendo isso exatamente em harmonia com a asa do instrutor. Vamos tentar outra vez, continuava Sullivan a repetir. Mais uma vez. E finalmente. Ótimo! E começaram a treinar loops invertidos. Certa noite, as gaivotas que não estavam voando à noite juntaram-se na areia, pensando. Fernão reuniu toda a sua coragem e dirigiu-se em passos medidos à gaivota anciã, que, segundo se dizia, em breve deixaria esse mundo para trás. Xiang, disse ele um pouco nervoso. A gaivota fitou-o bondosamente. O que é, meu filho? Em vez de envelhecida pela idade, o ancião fora rejuvenescido pelo tempo. Podia vencer qualquer gaivota do bando e aprender a perícias que as outras apenas aos poucos estavam vindo a conhecer. Xiang, este mundo não é o céu, é? O ancião sorriu à luz da lua. Você está aprendendo novamente, Fernão Gaivota, respondeu. O que é que acontece a partir daqui? Para onde vamos nós? Não há esse tal lugar chamado céu? Não, Fernão. Não há esse tal lugar. O céu não é um lugar e também não é um tempo. O céu é um ser perfeito. Ficou calado durante um momento. Você é um voador muito rápido, não? Eu gosto da velocidade, disse Fernão, surpreso, mas orgulhoso porque o ancião notara esse fato. Você começará a tocar o céu, Fernão, no momento em que tocar a velocidade perfeita. Isso não significa voar a 1000 quilômetros por hora, ou 1 milhão, ou a velocidade da luz. Isso porque todo número é um limite, e a perfeição não tem limites. A velocidade perfeita, meu filho, é estar lá. Sem aviso, Xiang sumiu e reapareceu à beira da água a 15 metros de distância. Tudo isso numa fração de segundo. E logo voltou a sumir e apareceu, no mesmo milésimo de segundo, ao lado de Fernão. Isso é divertido, disse. Fernão ficou fascinado. Esqueceu as perguntas sobre o céu. Como é que você faz isso? O que é que a gente sente? Até onde você pode ir? Você pode ir a qualquer lugar e a qualquer tempo que desejar, respondeu o ancião. Fui a todos os lugares e a todas as épocas em que pude pensar. Olhou para o outro lado do mar. É estranho. As gaivotas que desprezam a perfeição por causa da viagem não vão a lugar nenhum, devagar.
As que esquecem a viagem porque querem a perfeição vão a qualquer lugar instantaneamente. Lembre-se, Fernão, o céu não é um lugar e tempo, porque lugar e tempo não tem absolutamente sentido. O céu é... Você poderia me ensinar a voar assim? Só em pensar em conquistar outro desconhecido, Fernão tremia tudo. Claro, se você desejar aprender. Desejo. Quando é que podemos começar? Agora mesmo, se quiser. Eu quero aprender a voar daquele jeito, disse Fernão, uma estranha luz brilhando-lhe nos olhos. Diga o que é que tenho que fazer. Xiang falou devagar, observando com grande atenção a gaivota mais jovem. Para voar tão rápido como o pensamento, para ir a todos os lugares que existem, respondeu. Você tem que começar sabendo que já chegou lá. O macete, de acordo com Xiang, consistia em Fernão deixar de considerar-se preso dentro de um corpo limitado, com 1,10 m de envergadura de asa e um desempenho que poderia ser marcado em uma carta de navegação. O macete era saber que sua verdadeira natureza vivia tão perfeita como um número não escrito em toda parte e, ao mesmo tempo, no espaço e no tempo. Fernão continuou a treinar, com feroz dedicação, dia após dia, de antes do amanhecer até depois de meia-noite. Mas, a despeito de todo esforço, não se afastou à largura de uma pena do lugar onde estava. Esqueça tudo sobre fé, repetia sem cessar Xiang. Você não precisou de fé para voar. Precisou compreender o que era voar. É exatamente a mesma coisa. Agora tente outra vez. Certo dia, de pé na praia, fechando os olhos, concentrando-se, de repente, Fernão compreendeu o que Xiang estivera lhe dizendo. Ora, isso é verdade. Eu sou uma gaivota perfeita, sem limites. E sentiu um grande choque de alegria. Ótimo! Exclamou Xiang, e havia um tom de vitória em sua voz. Fernão abriu os olhos. Estava sozinho em companhia do ancião em uma praia inteiramente diferente. Árvores descendo até a beira da água, sóis amarelos gêmeos girando no alto. Finalmente, você pegou a ideia, comentou Xiang. Mas seu controle precisa de um pouco de trabalho. Fernão estava atônito. Onde é que nós estamos? Em nada impressionado com o estranho ambiente, o ancião ignorou a pergunta. Estamos em algum planeta, obviamente, com o céu verde e estrelas binárias como o Sol. Fernão soltou um grito de deleite, o primeiro som que emitia desde que deixara a terra. A coisa funciona! Ora, claro que funciona, Fernão, retrucou Xiang. Funciona sempre quando você sabe o que está fazendo. Agora, a respeito de seu controle. Quando voltaram, já era noite.
As outras gaivotas olharam para Fernão, os olhos dourados cheios de respeito, porque haviam-no visto desaparecer do lugar onde estivera preso por tanto tempo. Mas ele só tolerou as congratulações por menos de 1 minuto. Eu sou um novato aqui. Estou simplesmente começando. Sou eu que tenho que aprender com vocês. Tenho dúvidas sobre isso, Fernão, disse Sullivan ao seu lado. Você tem menos medo de aprender do que qualquer gaivota que conhecia em 10.000 anos. O bando ficou em silêncio e Fernão se mexeu embaraçado. Podemos começar com o tempo, se você quiser, lembrou Xiang, até que você possa voar para o passado e o futuro. Nessa ocasião, você estará pronto para iniciar o voo mais difícil, mais poderoso, mais divertido de todos. Estará pronto para começar a voar para o alto e aprender o significado da bondade e do amor. Passou-se 1 mês, ou alguma coisa que parecia 1 mês, e Fernão aprendia num ritmo vertiginoso. Ele sempre aprendera rápido com a experiência comum, e nesse momento, estudante especial do próprio ancião, assimilava novas ideias como se fosse um computador aerodinâmico de asas. Mas chegou um dia em que Xiang desapareceu. Estivera conversando tranquilamente com todos eles, exortando-os a nunca deixar de aprender, de treinar e de esforçar-se para compreender mais o princípio invisível perfeito de toda a vida. Mas enquanto falava, suas penas se tornaram mais brilhantes, cada vez mais brilhantes e, finalmente, tão brilhantes que nenhuma gaivota pôde mais olhar para ele. Fernão, disse, e estas foram as últimas palavras que pronunciou. Continue a trabalhar no amor. Quando puderam enxergar novamente, Xiang havia desaparecido. Com o passar dos dias, Fernão descobriu que pensava cada vez mais na terra de onde viera. Se lá tivesse sabido apenas 1/10, 1/100º do que sabia aqui, o quanto mais a vida teria significado. Ali, de pé na areia, começou a pensar se lá havia uma gaivota que poderia estar lutando para libertar-se de seus limites, para ver o significado do voo, além de uma maneira de viajar e de pegar um pedaço de pão atirado de um barco. Talvez pudesse ter havido uma que se tornou um pária por ter dito a verdade diante do bando. E quanto mais praticava as lições de bondade e mais trabalhava para compreender a natureza do amor, mais queria voltar à terra. Isso porque, a despeito do passado solitário, Fernão Gaivota nascera para tornar-se um instrutor, e sua maneira de demonstrar amor era doar um pouco da verdade que conhecera a uma gaivota que pedia apenas a oportunidade de vê-la por si mesma. Sullivan, agora perito em voo à velocidade do pensamento e que ajudava os outros a aprender, ficou em dúvida. Fernão, você foi pária antes. Por que é que pensa que qualquer uma das gaivotas de seu velho tempo lhe daria ouvidos agora? Você conhece o provérbio, e ele é a pura verdade. Vê mais longe a gaivota que voa mais alto. As gaivotas do lugar de onde você veio estão em pé na areia, grasnando e lutando umas com as outras. Estão a milhares de quilômetros do céu. E você diz que lhes quer mostrar o céu.
Dali de onde elas estão? Fernão, elas não conseguem ver as pontas das próprias asas. Fique aqui. Ajude as novas gaivotas daqui, as que voam alto o bastante para compreender o que você lhes diz. Calou-se por um momento e disse em seguida: e se Xiang voltou a seus velhos mundos? Onde foi que vocês estiveram hoje? Este último argumento era poderoso, e Sullivan tinha razão. Vê mais longe a gaivota que voa mais alto. Fernão permaneceu onde estava e trabalhou com as aves recém-chegadas, todas elas muito inteligentes e rápidas em aprender as lições. O velho sentimento, porém, insistia em voltar, e não podia deixar de pensar que, talvez, houvesse lá na terra uma ou duas gaivotas que poderiam também aprender. O quanto mais ele saberia se Xiang lhe tivesse aparecido no dia em que foi condenado a ser um pária. Sully, vou ter que voltar, disse finalmente. Seus alunos estão indo muito bem. Eles podem ajudá-lo a dar conta das recém-chegadas. Sullivan exalou um suspiro, mas não discutiu. Acho que vou sentir falta de você, Fernão. Foi tudo o que disse. Sully, que vergonha, disse Fernão em tom de repreensão. Não seja tolo. O que é que estamos tentando praticar todos os dias? Se a nossa amizade depender de coisas como espaço e tempo, então, quando finalmente dominarmos os dois, teremos destruído nossa fraternidade. Mas supere o espaço e tudo que nos sobra é o aqui. Supere o tempo e tudo que nos resta é o agora. E entre o aqui e o agora, você não acha que a gente pode se ver de vez em quando? Sullivan riu, sem querer. Seu pássaro maluco, disse bondosamente. Se alguém pode mostrar a alguém na Terra como ver a 1000 quilômetros de distância, este alguém será Fernando Caipelo Gaivota. Olhou para a areia entre os pés. Adeus, Fernando, meu amigo. Adeus, Sully. A gente se vê. Com essas palavras, Fernão manteve na mente uma imagem dos grandes bandos de gaivotas na praia de outro tempo e teve certeza, com uma facilidade bem treinada, que não era apenas ossos e penas, mas uma ideia perfeita de liberdade e voo, sem nenhum limite, absolutamente. Francisco Coutinho Gaivota era ainda muito moço, mas já sabia que nenhuma ave jamais fora tratada com tanta dureza por qualquer bando ou com tanta injustiça. Não importo com o que elas dizem, pensou furioso, e sua visão escureceu enquanto voava para os penhascos do fim do mundo. Há tanta coisa mais no voo do que simplesmente bater asas de um lugar para o outro. Um mosquito faz isso. Apenas um único tunô em volta da gaivota anciã, apenas para me divertir. E sou um pária. Será que eles estão cegos?
Não conseguem enxergar nada? Será que não pensam na glória? Quando aprenderemos realmente a voar? Não me importo com o que pensem. Vou mostrar a eles o que é voar. Vou ser um puro pária, se é assim que eles querem que eu seja. E vou fazer com que se arrependam. Ouviu a voz dentro de sua própria cabeça e pensou que era muito suave. Ficou tão surpreso que hesitou e tropeçou no ar. Não seja duro com eles, Francisco Gaivota. Ao expulsá-lo, as outras gaivotas apenas fizeram mal a si mesmas. E um dia elas reconhecerão isso. E um dia verão o que você vê. Perdoe-lhes e ajude-as a compreender. A uns 2,5 centímetros da ponta de sua asa direita, voava a gaivota branca mais brilhante do mundo, planando sem esforço, sem mover uma única pena, no que era quase a velocidade máxima de Francisco. A jovem ave teve um momento de confusão total. O que é que está acontecendo? Estou louco? Estou morto? O que é isso? Baixa e calma, a voz continuou no pensamento de Francisco, exigindo uma resposta. Francisco Coutinho Gaivota, você quer voar? Quero voar. Francisco Coutinho Gaivota, você quer voar tanto que esquecerá o bando? Aprenderá e voltará um dia e trabalhará para ajudá-los a saber? Não havia como mentir àquele ser magnífico e hábil, por mais que Francisco Gaivota fosse uma ave orgulhosa e se sentisse magoada. Quero, respondeu baixinho. Neste caso, Francisco, disse a brilhante criatura, e sua voz era muito bondosa. Vamos começar com um voo em plano horizontal. Parte 3. Fernão descreveu lentos círculos sobre os penhascos do fim do mundo, observando. Esse jovem e cru Francisco Gaivota era um estudante de voo quase perfeito. Era forte, leve e rápido no ar, mas, ainda mais importante que tudo, tinha o desejo ardente de aprender a voar. Ali vinha ele nesse minuto, uma forma cinzenta e indistinta saindo de um mergulho, passando como um relâmpago a 240 km por hora pelo instrutor. Iniciou bruscamente outra tentativa em um rolamento vertical a 16 pontos, contando em voz alta. 8, 9, 10. Está vendo, Fernão? Estou saindo da velocidade relativa do ar. 11. Quero fazer paradas bruscas, como as suas. 12. Mas, droga, não consigo. 13. Estes 3 últimos pontos sem 14. A perda de altura de Francisco, em seguida a picada, foi ainda pior por causa de sua raiva e fúria por estar caindo. Caiu para trás, tropeçou, bateu selvagemente as asas, entrou em parafuso invertido e recuperou-se finalmente, botando os bofes pela boca, a uns 30 metros abaixo do nível do instrutor. Você está perdendo seu tempo comigo, Fernão. Eu sou burro demais. Sou estúpido demais.
Tento, mas não vou conseguir nunca. Fernão Gaivota olhou para ele ali embaixo e inclinou a cabeça. Você não vai mesmo conseguir, enquanto procurar sair com força demais da picada. Francisco, você perdeu 65 km por hora na reentrada. Você tem que fazer isso com suavidade. Firme, mas suave. Lembra-se? Baixou para o nível da gaivota mais jovem. Vamos tentar juntos agora. Em formação. E preste atenção à saída da picada. É uma reentrada suave. Fácil. Ao fim de 3 meses, Fernão tinha 6 outros alunos. Párias, todos eles, mas ainda assim curiosos sobre essa nova e estranha ideia de voar pela alegria de voar. Ainda assim, para eles era mais fácil treinar alto desempenho do que entender a razão por trás de tudo isso. Todos nós somos, na verdade, uma ideia da grande gaivota, uma ideia ilimitada de liberdade, dizia Fernão à noite na praia. E voo de precisão é um passo para expressar nossa verdadeira natureza. Tudo que nos limita tem que ser afastado. É esse o motivo de todo esse treinamento em alta velocidade, em baixa, das acrobacias. E os estudantes estariam dormindo, exaustos dos voos do dia. Eles gostavam do treinamento, porque era rápido e emocionante e saciava uma fome de aprender que crescia a cada lição. Mas nenhum deles, nem mesmo Francisco Coutinho Gaivota, viera a acreditar que o voo de ideias poderia ser possivelmente tão real quanto o voo do vento e das penas. O corpo, de uma ponta de asa à outra, dizia Fernão algumas vezes, nada mais é do que os próprios pensamentos, em uma forma em que podem vê-los. Quebrem as cadeias do pensamento e rompam as cadeias do corpo também. Por mais que dissesse isso, porém, as palavras pareciam ficção agradável e eles precisavam de mais sono. Mas só um mês depois é que Fernão disse que chegara a hora de voltar ao bando. Nós não estamos prontos, protestou João Calvino Gaivota. Não seremos bem-vindos. Nós somos párias. Não podemos nos obrigar a ir a um lugar onde não seremos bem recebidos. Podemos? Temos liberdade para ir aonde quisermos e ser o que somos, respondeu Fernão. Levantou o voo da areia e tomou a direção leste, para as terras natais do bando. Houve um momento de angústia entre os estudantes, porque a lei do bando é que um pária jamais poderá voltar. Lei esta que não foi infringida em 10.000 anos. A lei dizia, fiquem onde estão. Fernão dizia para ir, e por esse tempo estava a 1,5 km de distância sobre as águas. Se esperassem mais, ele chegaria sozinho a um bando hostil. Bem, nós não temos que cumprir a lei se não somos parte do bando. Temos? Disse Francisco, muito constrangido. Além do mais, se houver briga, ajudaremos muito mais do que se ficarmos aqui. E assim,
naquela manhã, voaram procedentes do oeste 8 deles, em formação de duplo losango, pontas de asas quase se tocando. Chegaram à praia do Conselho do Bando numa velocidade de 215 km por hora. Fernão à frente, Francisco voando tranquilamente à sua direita, João Calvino manquejando como podia à esquerda. Em seguida, toda a formação guinou lentamente para a direita, como se fosse uma ave só, na horizontal, passando para voo invertido, para o nível plano, o vento fustigando-os. Guinchos, grasnidos e pios da vida diária do bando, cortado como se a formação fosse uma faca gigantesca, e 8.000 olhos de gaivotas fitaram-nos sem uma única piscadela. Uma após outra, as 8 aves alçaram voo verticalmente, entrando em um loop completo, e voaram em círculos até uma aterragem lenta e final na areia. Em seguida, como se esse tipo de coisa acontecesse todos os dias, Fernão Gaivota iniciou a crítica do voo. Para começar, disse com um sorriso irônico, vocês foram um pouco lentos ao entrarem em formação. A compreensão do que estava acontecendo atravessou o bando como se fosse um raio. Aqueles pássaros eram párias. E eles voltaram. E isso não pode acontecer. Os prognósticos de Francisco sobre uma briga desfizeram-se na confusão. Bem, certo, ok. Eles são párias, disse uma das gaivotas mais jovens. Mas ei, caras, como foi que eles aprenderam a voar desse jeito, hein? Levou quase 1 hora para que a palavra do ancião passasse por todo o bando. Ignore-os. A gaivota que falar com um pária se tornará também pária. A gaivota que olhar para um pária transgride a lei do bando. Daí em diante, costas de penas cinzentas voltaram-se para Fernão, que aparentemente nem notou. Continuou com as aulas diretamente por cima da praia do Conselho e, pela primeira vez, começou a puxar pelos alunos, pressionando-os a ir até o limite de sua capacidade. Martinho Gaivota, gritou do outro lado do céu. Você disse que sabe voar em baixa velocidade. Você não sabe de nada, até que prove isso. Voe! E foi assim que o pequenino e manso Martinho Gaivota, atordoado sob o fogo do instrutor, surpreendeu a si mesmo e tornou-se o mago das baixas velocidades. Na mais leve das brisas, ele podia curvar as penas para subir sem um único bater de asas, da areia para as nuvens e de volta. De igual maneira, rolando gaivota, galgou o grande vento da montanha, subiu a 5.000 metros e desceu azul do frio do ar rarefeito daquela altitude, atônito e feliz, e resolvido a subir ainda mais alto no dia seguinte. Francisco Gaivota, que amava acrobacias mais do que qualquer outro, dominou a rolagem vertical lenta em 16 pontos e no dia seguinte ultrapassou a marca com um leque triplo, as penas relampejando luz branca na direção da praia, da qual mais de um olho furtivo o observava. Em todas as horas, Fernão estava ali, ao lado dos alunos, demonstrando, sugerindo, pressionando, orientando. Voou com eles através da noite,
da nuvem e da tempestade, pelo puro prazer de voar, enquanto o bando, infeliz, agachava-se junto no chão. Terminados os voos, os alunos relaxavam na areia e, com o passar do tempo, escutaram Fernão com mais atenção. Ele tinha umas ideias malucas, que não podiam compreender, mas também algumas boas, que compreendiam muito bem. Aos poucos, à noite, outro círculo formou-se em volta do círculo dos alunos, um círculo de gaivotas furiosas que, na escuridão, ficavam escutando durante horas seguidas, não desejando ver nem serem vistas por outras e sumindo antes do amanhecer. Um mês após o retorno, a primeira gaivota do bando cruzou a linha e pediu para aprender a voar. Teseu Souza Gaivota tornou-se um pássaro condenado, rotulado de pária e o 8º aluno de Fernão. Na noite seguinte, Virgílio Gaivota deixou o bando, veio rebolando pela areia, puxando a asa esquerda e caiu aos pés de Fernão. Ajude-me, disse em voz muito baixa, falando de maneira como falam os moribundos. Eu quero voar mais do que qualquer outra coisa no mundo. Venha então, respondeu Fernão. Suba comigo para longe do chão e começaremos. Você não compreende. Minha asa. Eu não posso mover minha asa. Virgílio Gaivota, você tem liberdade de ser você mesmo. Seu verdadeiro ser, aqui e agora. E nada pode detê-lo. Esta é a lei da grande gaivota. A lei que é. Você está dizendo que eu posso voar? Eu digo que você é livre. Tão simples e rápido como essas palavras, Virgílio Gaivota abriu as asas, sem esforço, e ergueu-se no ar noturno. O bando, adormecido, foi acordado por seu grito, tão alto quanto ele pôde articulá-lo, de 150 metros de altura. Eu posso voar! Escutem! Eu posso voar! Ao amanhecer, havia quase 1000 aves em volta do círculo de alunos, olhando curiosas para Virgílio. Pouco se lhes dava se fossem vistas ou não, e ficaram escutando, tentando compreender Fernão Gaivota. E ele falou de coisas muito simples, que é certo para uma gaivota voar, que liberdade é a própria natureza de seu ser, que tudo que dificulte essa liberdade deve ser afastado para outro lado, seja ritual, superstição ou limitação sob qualquer forma. Afastado para o lado, disse uma voz na multidão, mesmo que seja a lei do bando? A única verdadeira lei é a que leva à liberdade, respondeu Fernão. Não há outra. Como é que você espera que a gente voe como você? Perguntou outra voz. Você é especial, talentoso, divino, acima das outras aves. Olhem para Francisco, Teseu, Rolando, Judili. Eles são também especiais, talentosos, divinos?
Não mais do que vocês. Não mais do que eu. A única diferença, a única mesmo, é que eles começaram a compreender o que realmente são e a praticar isso. Os alunos, menos Francisco, mexeram-se constrangidos. Não haviam compreendido que era isso que eles mesmos vinham fazendo. A multidão aumentava todos os dias e vinha questionar, idolatrar, escarnecer. Estão dizendo no bando que, se você não for o filho da própria grande gaivota, disse Francisco a Fernão uma certa manhã, após o treinamento da velocidade avançada, então está 1000 anos à frente de seu tempo. Fernão soltou um suspiro. O preço de ser mal interpretado, pensou. Chamam-nos de demônio ou de Deus? O que é que você acha, Francisco? Estamos à frente do nosso tempo? Seguiu-se um longo silêncio. Bem, esse tipo de voo sempre existiu, à espera de ser aprendido por todos os que quisessem descobri-lo. Não tem nada a ver com o tempo. Estamos à frente da moda, talvez. À frente da maneira como voa a maioria das gaivotas. Isso é alguma coisa, concordou Fernão, rolando sobre si mesmo para voar de cabeça para baixo durante algum tempo. Não é nem metade tão ruim quanto estar à frente de nosso tempo. Aconteceu apenas uma semana depois. Francisco estava demonstrando os elementos do voo em alta velocidade a uma turma de novos alunos. Acabara justamente de sair de uma picada de 2000 metros, uma longa risca parda passando como uma bala a poucos centímetros da praia, quando uma jovem ave, em seu primeiro voo, entrou planando diretamente em sua trajetória, gritando para a mãe. Com 1/10 de segundo para evitar o jovem, Francisco Coutinho Gaivota guinou fortemente para a esquerda, a alguma coisa como 320 km por hora, e chocou-se com um penhasco de granito maciço. Para ele, aquela rocha foi como uma gigantesca e dura porta para outro mundo. Uma explosão de medo, choque e escuridão quando bateu, e em seguida estava planando em um céu estranho, esquecendo, lembrando, esquecendo, com medo, triste, arrependido, horrivelmente arrependido. A voz lhe chegou como naquele primeiro dia em que conhecera Fernão Capelo Gaivota. O problema, Francisco, é que estamos tentando superar nossas limitações de forma ordenada, pacientemente. Não tentamos voar através da rocha. Fernão, conhecido também como o filho da grande gaivota, retrucou secamente o instrutor. O que é que você está fazendo aqui? O penhasco... Eu não morri? Oh, Francisco, deixe disso. Pense. Se você está conversando comigo agora, então, obviamente, não morreu, certo?
O que você conseguiu fazer foi mudar seu nível de consciência, mas de um modo um tanto abrupto. A opção agora é sua. Você pode ficar aqui e aprender neste nível, que é muito mais alto que aquele que deixou, por falar nisso, ou pode voltar e continuar a trabalhar com o bando. Os anciãos tinham esperança de que acontecesse algum tipo de desastre, mas ficaram espantados, porque você lhes fez tão bem à vontade. Eu quero voltar para o bando, claro. Eu mal comecei ainda com um novo grupo. Muito bem, Francisco. Lembre-se do que dissemos sobre nosso corpo, que nada mais é do que o próprio pensamento. Francisco sacudiu a cabeça, estendeu as asas e abriu os olhos no sopé do penhasco, no centro do bando, ali reunido. Subiu da multidão um grande clamor de pios, grasnidos, quando ele se moveu. Ele está vivo! Aquele que estava morto vive! Tocou-o com a ponta da asa, trouxe-o de volta à vida, o filho da grande gaivota. Não! Ele nega isso! Ele é um demônio! Demônio! Veio para destruir o bando. Havia 4.000 gaivotas naquela multidão, assustada com o que acontecera. E o grito, demônio, passou por elas como o vento de uma borrasca oceânica. Olhos vidrados, bicos fechados, aproximaram-se para matar. Você se sentiria melhor se fôssemos embora, Francisco? Pergunta o Fernão. Eu certamente não objetaria demais se nós... No mesmo instante, estavam juntos a uns 800 metros de distância, e os bicos reluzentes da turba fecharam-se sobre o ar vazio. Por quê? Especulou Fernão, confuso. A coisa mais difícil do mundo é convencer um pássaro que ele é livre e que pode provar isso a si mesmo, se apenas passar um pouco de tempo treinando. Por que isso tem que ser tão difícil? Francisco piscava ainda com a mudança de cena. O que foi que você acabou de fazer? Como foi que chegamos aqui? Você disse que queria livrar-se daquela multidão. Não disse? Sim, disse, mas como foi que você... Como tudo mais, Francisco. Pratique. Pela manhã, o bando esquecera aquele ataque de insanidade. Mas não Francisco. Fernão, lembra-se daquilo que eu lhe disse há muito tempo sobre amar o bando o suficiente para voltar e ajudá-lo a aprender? Claro. Eu não entendo como você consegue amar uma multidão de pássaros que há pouco tentavam matá-lo. Oh, Francisco, a gente não ama isso. A gente não ama ódio e maldade, claro. A gente tem que praticar e ver a gaivota autêntica, o bem em todas elas, e ajudá-las a vê-lo em si mesmas. Foi isso que eu quis dizer com amor. E é divertido quando a gente pega o jeito da coisa. Eu me lembro de um pássaro jovem e feroz. Francisco Coutinho Gaivota era o nome dele. Acabara de ser declarado pária. Estava pronto para combater o bando até a morte.
começar a construir seu próprio amargo inferno nos penhascos do fim do mundo. E aqui está ele hoje, construindo seu próprio céu e liderando o bando nessa direção. Francisco virou-se para o instrutor e, por um momento, o medo luziu-lhe nos olhos. Eu liderando? O que é que você quer dizer com isso? Eu liderando? O instrutor aqui é você. Você não pode ir embora. Não posso? Você não acha que possa haver outros bandos? Outros Franciscos? Que precisam mais de um instrutor do que este? Que já está a caminho da luz? Fernão, eu sou apenas uma gaivota comum e você é o filho único da grande gaivota, eu acho. Fernão suspirou e estendeu a vista para o mar. Vocês não precisam mais de mim aqui. Você precisa continuar e descobrir a si mesmo, um pouco mais todos os dias, o Francisco Gaivota real, ilimitado. Você precisa compreendê-lo e submetê-lo a treinamento. Um tempo depois, e o corpo de Fernão tremeu no ar, tremeluzindo, e começou a ficar transparente. Não deixe que eles espalhem boatos tolos a meu respeito, ou que me transformem em um deus. Ok, Francisco? Eu sou uma gaivota. Eu gosto de voar. Talvez. Fernão! Pobre Francisco. Não acredite no que os olhos lhe dizem. Tudo o que eles mostram é limitação. Olhe com compreensão. Descubra o que já sabe e descobrirá a maneira de voar. O tremeluzir parou. Fernão Gaivota havia desaparecido no ar vazio. Após algum tempo, Francisco Gaivota subiu arrastando-se para o céu e voltou-se para um grupo novinho em folha de estudantes, prontos para receber a primeira lição. Para começar, disse ele severamente, vocês têm que compreender que uma gaivota é uma ideia ilimitada de liberdade, uma imagem da grande gaivota, e todo o corpo, de uma ponta da asa para outra, nada mais é do que seu próprio pensamento. As jovens gaivotas fitaram-no curiosas. Hey, cara, pensaram, isso não parece uma regra para fazer um loop. Francisco suspirou e voltou a falar. Muito bem, disse e examinou-os criticamente. Vamos começar com o voo em plano horizontal. E ao dizer isso, compreendeu de repente que seu amigo, honestamente, não fora mais divino do que ele mesmo. Nenhum limite, Fernão. Nenhum limite. Pensou. Bem, neste caso não está distante o tempo em que eu vou aparecer, saindo do ar vazio, em sua praia e lhe ensinar uma ou duas coisas sobre voo. E embora tentasse assumir uma aparência apropriadamente severa para impressionar os estudantes,
Francisco Gaivota viu-os subitamente, todos eles, como eles realmente eram, apenas por um momento. E mais do que gostou, amou de paixão o que viu. Nenhum limite, Fernão, pensou e sorriu. Sua corrida para aprender havia começado.